Muito bem. A live vai ser curtinha. Eu vou apresentar, então, quais são os temas das palestras, dos treinamentos e cursos gratuitos que nós vamos apresentar no canal a partir dos próximos dias e semanas. Eles vão estar divididos em 3 eixos. Dividir em 3 eixos para ficar mais organizado, mais simples. Então, temos aí o eixo A, que serão palestras sobre aquisição de segunda língua, sobre a aprendizagem de um outro idioma. O eixo B, palestras sobre aprendizagem de um modo geral, relacionadas a dificuldades ou técnicas de aprendizagem. E o eixo C, palestras relacionadas a questões corporativas de empresas e carreiras, assuntos organizacionais, assuntos de como fazer a gestão da sua carreira ou como melhorar a sua empresa, ok? Então, vamos lá para os assuntos do eixo A, aquisição de segunda língua. São apenas 3 palestras aí que nós vamos apresentar nesse eixo. Primeiramente, 10 motivos para aprender a ler inglês antes de escrever, ouvir e falar. Todo mundo que faz um curso de idiomas, parece que eu tenho um motociclista tentando atrapalhar essa live e eu não fechei aqui adequadamente as janelas do estúdio. 10 motivos para aprender a ler inglês antes de escrever, ouvir e falar, é exatamente porque quando você vai procurar um cursinho de inglês, sempre as pessoas querem te ensinar a falar inglês, mas as pessoas não se questionam o porquê eu preciso aprender a falar inglês, sendo que eu moro em um país no qual as pessoas não falam inglês. Com quem você vai falar inglês? Eu falo inglês há mais de 25 anos. E eu, com raríssimas exceções, falei inglês aqui no Brasil. Eu já ouvi muito inglês quando assisto a filmes. Eu já ouvi inglês para fazer traduções, mas eu não tenho oportunidade de praticar, de falar inglês aqui. Então, qual é o motivo de eu ter que ficar repetindo pronúncias milhares e milhares, só pela expectativa de um dia visitar um país estrangeiro ou de falar com alguma pessoa nessa língua, né? Então, ler em inglês é muito mais importante. Os concursos que cobram, inclusive, uma língua estrangeira, o Enem, ele cobra leitura e interpretação, né? Os concursos de diplomacia, para virar um diplomata, os concursos da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, eles cobram leitura, eles não cobram as outras habilidades. Isso exige de você 15% da complexidade de um curso de inglês. E com isso a gente vai para o segundo curso, para o segundo treinamento, que é aprender a ler inglês em 3 meses. Sim, isso é verdade, isso não é sensacionalismo. É possível aprender a ler em inglês com um grau de suficiência, de certa maturidade, em apenas 3 meses, sem frustração, ok? Bom, aí nós vamos para o eixo B, que são as nossas palestras que falam sobre aprendizagem no sentido geral. Nós ofertamos uma palestra sobre transtornos de aprendizagem relacionados à linguagem, porque existem vários transtornos que se relacionam a dificuldades de aprender. E uma parte deles se relacionam à linguagem, seja a linguagem matemática, sejam as linguagens semióticas e visuais, e sejam as linguagens orais e auditivas, certo? Uma segunda palestra é a palestra sobre TDAH, a mais procurada por todas as pessoas, que é sobre o déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Okay? É um transtorno que tem sido bastante divulgado na mídia nos últimos 10 anos, mas há 20 anos atrás, se você procurasse um psiquiatra no Brasil sobre TDAH, ele nem sabia o que era isso, né? Esses estudos, até o ano 2000, eles nem chegavam no Brasil.
nem na psicologia, nem na psiquiatria. Esses estudos eles são relativamente recentes, cerca de 25, 20 anos atrás eles começaram a chegar no Brasil, e até hoje existem profissionais que não acreditam direito na existência desses transtornos. Mas tem gente que não consegue prestar atenção na aula, tem gente que não consegue se comportar quando criança, não por deficiências de caráter ou de personalidade, mas por transtornos que podem ser tratados psicocognitivamente com uma equipe multimodal, com psicólogos, com psicoterapeutas, com psiquiatras e com outros profissionais também. E a terceira palestra, no sentido de aprendizagem, é como é ser casado com uma pessoa hiperativa. Como é ser casado com uma pessoa hiperativa? Essa palestra trata exatamente do outro lado da história. A pessoa que não é hiperativa e tem que conviver com as consequências de ter escolhido uma pessoa, não pela hiperatividade dela, mas porque inicialmente os hiperativos, eles parecem ser muito simpáticos, né? Eles têm um grau eles são muito falantes, são muito eufóricos, aparentam ser muito felizes e atraem muito as pessoas, mas no convívio diário surgem efeitos colaterais, e é sobre isso que a gente fala. Bom, ainda nesse segmento de aprendizagem, nós temos a palestra Quais são os direitos legais de um portador de TDAH? Existem poucas legislações, mas existem. Inclusive, existe hora adicional para quem faz Enem, né? Existem algumas legislações, é sobre isso que a gente trata. Uma quinta palestra é a neuroarquitetura do ambiente ideal de aprendizagem. O que seria essa neuroarquitetura? Seria exatamente a ambientação, o design de interiores relacionado a transformar um espaço onde a pessoa estuda em um espaço adequado ou otimizado para a melhor aprendizagem, seja da perspectiva de iluminação, colorimetria, da perspectiva de temperatura, da perspectiva de aromaterapia, cromoterapia, de todas as perspectivas possíveis, de ruídos, né? Existem vários aspectos que devem ser neuroarquetipados, devem ser pensados junto com o design de interiores ou a pessoa por si só, mas eles devem ser pensados para uma pessoa que está se dedicando muito para uma prova de Enem, para um concurso público, no sentido de otimizar a sua aprendizagem e minimizar os danos que essa pessoa sofre ao passar muito tempo em um ambiente só, isolado, em silêncio, com horas e horas de estudo, passando meses e meses a fio naquela monotonia, naquele espaço ali, né, em meio à solidão dos estudos. Uma sexta palestra sobre aprendizagem é como estudar para concursos e para o Enem, sendo um portador de déficit de atenção. Existem estratégias? Sim. Essas estratégias são estratégias sobre as quais eu falo da perspectiva de alguém que já fez várias graduações. Eu estou fazendo 2 mestrados e uma especialização federais, já tive uma aprovação para medicina federal, já fui aprovado em curso de engenharia civil federal, já fui aprovado em vários concursos públicos. Então eu falo sobre tudo isso. Como é que você estuda sendo um portador de déficit de atenção, ok? Existem técnicas, essas técnicas elas não estão escritas em um manual, um DSM, um guia de psiquiatria ou de psicologia. Eu falo do meu caso de estudo, da minha perspectiva, da minha trajetória de vida. Bom, daí a gente vai para o nosso terceiro e último eixo de palestras, que é o eixo corporativo e de carreiras. A primeira palestra nesse sentido é linguagem e mudança comportamental. Muita gente se questiona o porquê da linguagem politicamente correta. As pessoas falam, mas isso é uma chatice, e parece ser chato mesmo. A questão é que a linguagem, ela tende a influenciar o comportamento.
bem como existe uma via de mão dupla. O comportamento também tende a influenciar a linguagem, mas particularmente no ambiente de trabalho, quando existe uma política de linguagem, essa política de controle da linguagem, ela tende a contribuir para a mudança comportamental do grupo, da equipe de trabalho. E aí, na nossa segunda palestra organizacional, nós temos a sociolinguística laboral, que seria a linguagem social do ambiente de trabalho, o falar do outro e a gestão das diferenças. As pessoas de lugares diferentes, de grupos sociais diferentes, de estilos de vida diferentes, as pessoas de bandeiras políticas diferentes, de regiões, de localidades geográficas diferentes, elas tendem a manifestar marcas linguísticas diferentes umas das outras. E essas diferenças, elas precisam ser administradas pela empresa, para que não ocorra o famoso preconceito linguístico. E aí nós tratamos de técnicas especiais, tanto para os gestores, quanto para os trabalhadores, para evitar a prática do preconceito, para evitar que alguém se torne vítima e para evitar que alguém se torne o algoz, o praticante do bullying linguístico, ok? Uma outra palestra é a gestão da comunicação corporativa, uma coisa muito importante. Grandes empresas, todas as empresas se comunicam. Um chefe passa uma comunicação para um liderado seu, que é para transmitir para sua equipe e assim por diante, para continuar a transmitir para outras pessoas. E aí surgem problemas, o problema do telefone sem fio. E esse é um desafio de multiletramentos, porque nós estamos em uma era onde essas informações não podem acontecer pelo boca a boca e nem sempre deve acontecer por um e-mail, nem sempre deve acontecer por uma notícia no site da empresa, nem sempre elas devem acontecer por um cartaz. Elas exigem multiletramentos, ou seja, multiplataformas, dependendo do sigilo da informação, dos critérios de acesso dessa informação. E aí nós falamos sobre como administrar a comunicação, a informação dentro das empresas. Outra palestra aí no nível organizacional é a assertividade versus a diplomacia no octógono do abuso de poder. Assertividade, muita gente já ouviu a palavra, às vezes não lembra o que é, tem a ver com a arte de dizer sim e de dizer não na hora correta, sem excessos. Tem gente que não sabe dizer não. A pessoa vive cedendo, sempre cede e sofre consequências emocionais por conta disso. Outras pessoas só dizem não. Elas, ou por traumas, ou por questões da personalidade, elas não conseguem dizer sim, não conseguem ceder. Elas são do contra, né? E com isso parece que elas têm falta de inteligência emocional. Elas não cativam as pessoas, elas não crescem nas empresas, elas não é questão de puxar saco, mas elas não conseguem desenvolver a arte da diplomacia, não é? Então nós vamos falar sobre exatamente isso. Como não se tornar uma vítima do dizer sim para qualquer coisa, do ceder para qualquer coisa, mas também conseguir ser diplomático na medida necessária, nesse octógono, que é aquele local lá do UFC, nós usamos aí essa metáfora, né? Esse octógono onde ocorre uma luta pelo abuso de poder, porque frequentemente nas empresas nós sofremos situações onde pessoas que têm mais poder, elas abusam do poder que têm em relação aos seus liderados, né? Isso é muito comum e nós vamos então tratar nessa palestra sobre esse assunto. Uma quinta temática é a gestão, a preservação e a multiplicação do conhecimento organizacional. Uma empresa, ela ao longo do tempo, ela desenvolve muitos conhecimentos que são únicos, particulares, que são competências exclusivas da empresa. Esses são conhecimentos caros, preciosos. Às vezes tem um funcionário na empresa que só ele sabe fazer o que ele sabe.
Se ele for demitido, aposentado, falecer, se mudar, se qualquer coisa acontecer com ele, todo o conhecimento que ele acumulou ao longo do tempo e que a empresa custeou para que ele angariasse esse conhecimento, vai embora com ele. Então aí nós ensinamos como a empresa faz para ela acumular o conhecimento de cada funcionário, ela reter esses conhecimentos de maneira tal que quando os funcionários, quando ocorra a rotatividade, a troca de funcionários, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não ficam muito tempo em uma mesma empresa. Então, quando as pessoas saem da empresa, elas levam conhecimento, mas o conhecimento que elas levam também fica dentro da empresa, e aí não ocorre prejuízo para essa empresa. Na sequência, nós temos outra palestra que é Conduzindo Reuniões Eficazes. Eu tenho até um livro publicado com esse tema, e trabalhando menos, porque é muito comum as pessoas confundirem produtividade com excesso de reuniões. Para produzir muito tem que reunir todo dia. Para ter uma boa produtividade tem que reunir a equipe inteira, 20, 30, 50 pessoas. Isso vira confraternização. E as pessoas se esquecem que as reuniões, elas custam dinheiro para as empresas. Elas custam as emoções das pessoas que estão participando. Elas custam tempo de lazer, tempo de trabalho. Elas demandam vários prejuízos, frequentemente para a empresa e para os funcionários, os colaboradores da empresa. Então, nós trabalhamos nessa palestra técnicas para diminuir as reuniões e para otimizar as outras reuniões. Existem vários mecanismos que podem ser utilizados nesse sentido. Essa é uma temática, eu publiquei um livro 20 anos atrás sobre isso e venho trabalhando as novas tecnologias para melhorar esse assunto. E por último, uma última palestra que nós temos para este momento é por que você perde seus melhores funcionários. Essa, obviamente, é uma pergunta para os empregadores. É muito assustador observar que os empresários pequenos, médios e grandes, eles têm uma altíssima rotabilidade de funcionários. E, estranhamente, os funcionários que pedem para sair, os que pedem prioritariamente são os melhores funcionários. E, frequentemente, a empresa não é capaz de impedir que esse funcionário saia, porque quando ele chega a pedir para sair, ele já tomou a sua decisão. E aí nós vamos tratar sobre isso nessa palestra. Quais são as técnicas, quais são os mecanismos que a empresa pode utilizar para precocemente prevenir que os seus bons, que os seus excelentes, os seus ótimos funcionários, eles sejam fidelizados à empresa, eles se sintam parte da equipe, eles queiram, eles desejem estar na empresa. Isso é muito importante porque quando ocorre a rotabilidade de funcionários, ocorre também o prejuízo material, prejuízo intelectual e ocorre o prejuízo emocional para a equipe, ok?